Olá, sejam bem-vindos ao podcast Conversa 2. E no episódio de hoje, temos uma entrevista especial com a delegada da Polícia Civil, Fernanda Simão, e a psicóloga do CREAS, Yara Alves, falando sobre o enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. E vamos lá! Fala galera, podcast Conversa 2 no ar, e hoje recebendo doutora Yara, que é do psicólogo do CREAS, doutora Fernanda, que é delegada de Polícia Civil, para abordar um tema muito importante que é a exploração de abuso sexual de criança e adolescente, que esse mês, né, é o mês que fala sobre esse tema, que é um tema que está muito em alta. Doutora Yara, seja bem-vinda. Obrigada pela oportunidade. Esse mês de maio é o mês de combate, né, ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. E nós temos uma rede de proteção, né, composta pelo CREAS, pelo Conselho Tutelar, pela Delegacia, o Ministério Público. E estamos juntos, né, tentando proteger essas crianças e adolescentes. Doutora Fernanda, seja bem-vinda. Obrigada, Lucas. É um prazer estar aqui com vocês, falar um tema tão importante, né, para a nossa sociedade. E agradecer pelo convite de estar aqui e poder levar informação para a sociedade, né, a respeito desse assunto que é tão importante para nós. Galera, para você que nos assiste, a rede de proteção em São Miguel do Araguaia, ela tem desenvolvido um papel muito importante, tem desenvolvido um papel muito excelente. E assim, eu estou conselheiro nesse mandato, tem o nosso amigo Lucas Freitas, que já está no seu segundo mandato. E assim, eu por ser novo no Conselho Tutelar, e eu quero até relatar isso também aqui, que quando você vai ser candidato ao Conselho Tutelar, as pessoas falam assim, não, candidata que você vai trabalhar pouquinho. Não tem serviço, não. E muitas das vezes a pessoa entra no Conselho Tutelar com essa ideia, que é mais um emprego qualquer. Mas quando você vai estudar para fazer a prova, para você entrar, que você começa a ter conhecimento do assunto, o que é o Conselho Tutelar, você começa a se deparar com muitos serviços. E eu costumo falar o seguinte, que eu fiquei espantado, assustado com a questão do abuso sexual, né? Porque muitas vezes a gente vê isso na televisão, né, na internet, e você acha que está muito longe da gente, né? Que está em outra cidade, que é só, por exemplo, Manaus. Manaus recentemente foi notícia. O pessoal, nossa, mas aqui tem é feio. Mas São Miguel também tem, né? Doutor Yara, eu queria que você falasse um pouco sobre a atuação como psicóloga nessa causa do abuso sexual no CREAS. Sim. O CREAS começa a atuar após já ter a identificação dessa violação de direito. Nós auxiliamos esses indivíduos e a família na superação dessa violação. Como? Lá nós temos o PAEF, que é um serviço de proteção e atendimento a esses indivíduos. Nós realizamos um trabalho em grupo com essas pessoas e também fazemos toda uma articulação em rede. Vendo a necessidade de acompanhamento psicológico clínico, nós encaminhamos para o local, que é a saúde que oferta esse serviço. Vendo também vulnerabilidade econômica, nós também encaminhamos para o órgão que oferta esse serviço, né? Então, o nosso trabalho ali é
de apoio a essa família, acolher essa família, identificar também qualidades que esse indivíduo ou membros da família têm, para que a gente trabalhe no foco dessas qualidades, não só do problema. Uhum. Né? E então o nosso acompanhamento é assim, é como um apoio em articulação de rede. Delegada, assim, a gente, como eu estou dentro do órgão hoje, a gente tem um pouco mais conhecimento, mas a população, ela não sabe, né? E assim, eu quero falar um pouco sobre a Delegacia de Polícia Civil, que por muito tempo a gente teve um déficit muito grande de funcionário, né? Hoje, a delegacia, como é que ela se encontra? Ela se encontra bem equipada para o trabalho? Tem suporte? Como é que está a situação? Lucas, longe de estar um momento assim que eu diria perfeito, né, da delegacia de polícia. Mas nós estamos caminhando para buscar melhoria. O aumento do efetivo, né, de servidores já foi feito. Então, hoje contamos com 4 agentes de polícia, 3 escrivães e um delegado de polícia. Antigamente, nós tínhamos apenas um escrivão e um agente. Então, assim, esse quase triplo, né, de servidores já ajuda em muito as demandas aqui de São Miguel. Nós também estamos com o projeto de construção da nossa nova sede da Delegacia de Polícia, que inclusive já está bem encaminhada. Estamos aí atrás de algumas doações, né, para poder começar a dar o início às obras. Então, tudo se caminha para a gente realmente melhorar e muito a estrutura da Polícia Civil aqui em São Miguel. Claro que sempre com o objetivo de atender melhor a população, né, e prestar um melhor serviço público. Em relação a essas demandas, né, especificamente quanto à questão da prevenção e repressão aos crimes de abuso sexual de crianças e adolescentes, hoje ainda também temos aí essa, como que eu posso dizer, essa deficiência de poder ter um ambiente um pouco mais acolhedor para essas crianças, né, para esses adolescentes, essas crianças, essas famílias que se encontram nessa vulnerabilidade, mas a gente tem conseguido bastante apoio, né, da rede, tanto do Conselho Tutelar quanto do CREAS, para poder estar oferecendo um serviço melhor, né, e conseguindo, como que eu poderia não abrigar, mas acolher, né, essas vítimas. Então, assim, a questão da estrutura, né, hoje é essa, né, a realidade é essa, que ainda falta muito, mas estamos caminhando para melhoria. Doutora, só falar a questão da estrutura, uma pergunta que às vezes tem alguém aí que possa ajudar. Se algum deputado mandar uma verba direcionada à construção da delegacia, a prefeitura pode executar? Pode, né? Pode sim. Hoje a gente trabalha com convênios, né? Eu, por exemplo, como autoridade policial, não posso receber diretamente essa verba, né? Aí a gente tem que realmente passar, esse valor ele tem que ter um caminho até chegar à destinação. Mas a gente tem o Conselho de Segurança e os convênios realizados com a prefeitura. Então, é sim possível fazer essa doação direcionada para a segurança pública, né? E se houver a manifestação desse interesse, dessa possibilidade, é só estar indo lá conversar com a gente que a gente mostra todos os trâmites. A gente fala assim, doutor, porque assim, a política, ela tá em todos os lugares e pode beneficiar. Às vezes tem algum deputado querendo mandar uma verba para São Miguel, já direciona a Delegacia de Polícia Civil. O momento é agora, assim, e suplicamos por essa ajuda. Assim, doutor Yara, sobre ainda a questão do abuso sexual, eu quero que você fale um pouco de você. O que você vê? Como é que você se depara com a situação? Porque tem quanto tempo você está no CREAS? Como é que foi esse recebimento, você ingressar nessa área, né? Que às vezes a gente está fora e quando você entra, você assusta, né? Pela situação que acontece. Inclusive, eu compartilho também
desse mesmo sentimento que você relatou no início, que antes de entrar no CREAS, eu não imaginava que os casos eram tantos. Sabia que realmente ocorria, mas não tinha uma noção, né? Sou natural de São Miguel, sempre residi aqui, e a partir do momento que eu ingressei no CREAS, que lá nós só atuamos com direitos violados, então lá eu tive contato com com violência doméstica, com violação sexual, né? E os números são muito altos para um município tão pequeno, né? Inclusive, esse ano, não sei o que está acontecendo, teve números maiores de casos que chegou até nós, inclusive dentro de 15 dias, somente eu, abri 5 prontuários, né, de crianças e adolescentes que foram vítimas de abuso sexual. Então, realmente acontece, às vezes está mais perto do que imaginamos, né? E é muito importante que nós estejamos atentos, né, às nossas crianças, aos nossos adolescentes, a principalmente mudanças de comportamento, né? Se sua criança, de repente, mudou, era muito comunicativa, começou a ficar quieta, se isolar, ou ao contrário também, era uma criança menos agitada e começou a ficar hiperativa, a dar muito trabalho, né? É algo para se alertar, né? Pode estar acontecendo algo com essa criança, ela não está sabendo dizer para você. Doutora, delegada, assim, a questão da idade, né? Tem uma idade para. Vou falar abertamente para a pessoa entender. Para começar a ter relação sexual sem ter punição, como é que é essa questão? Porque o pessoal fica em dúvida se tem idade, como é que funciona. Muitas das vezes tem homens, eu vou falar isso para os homens porque geralmente acontece muito com os homens que, a maioria das vezes, são os abusadores, né? Que causam isso. Às vezes fala, mas a criança, a menina queria, ela não me falou a idade, não sei o que, essas desculpas. Como é que funciona essa situação? Lucas, o Código Penal, ele prevê lá no artigo 217-A que é crime, né, a prática de conjunção carnal ou qualquer outro tipo de ato libidinoso com menores de 14 anos. O mesmo artigo, ele prevê que não importa se aquela criança ou adolescente tenha tido uma experiência sexual anterior ou tenha consentido. Porque a legislação, a lei, ela presume a vulnerabilidade daquele indivíduo menor de 14 anos. Então, assim, não existe o consentimento de um indivíduo menor de 14 anos. Eu falo indivíduo porque abrange criança e adolescente, né? Então, assim, não tem o que se falar na questão assim, a criança estava insinuando para mim. O adulto é que deve saber o que é certo e o que é errado, né? É o nosso dever como adultos, e aí eu falo as pessoas acima de 18 anos, que tenha consciência de que não pode, é proibido de todas as formas e será combatido a prática sexual, e aí engloba conjunção carnal e atos libidinosos com menores de 14 anos. É proibido. Então, assim, essa questão de, ela estava insinuando, ela consentiu, não importa. Né? A vulnerabilidade da criança, ela é presumida. O consentimento, né, ele não existe, né, nesse caso, porque a questão da lei, ela é uma lei protetiva, né, e a interpretação é que essa criança, ela não tem uma maturidade suficiente para consentir com aquele ato. Ela nem sabe o que tá fazendo, né? A criança, ela não sabe nem o que ela quer comer no dia. Então, assim, quiçá ela falar o que ela quer ou não praticar determinado ato. Então, ela não tem essa consciência, ela não é livre conscientemente de consentir com aquele ato sexual,
né? E aí aqui abarca, né, a conjunção carnal, que é que, né, todo mundo, né, que é a cópula ali vaginal, e também qualquer outro tipo de ato libidinoso, que também abarca a questão dos beijos, né? Não pode beijar criança menor, né, de 14, nem apalpar, passar a mão em seio, nada. Nenhum tipo de ato libidinoso pode ser feito, nenhum tipo de ato com o fim libidinoso, né? Porque às vezes é um ato que às vezes inclusive um fato concreto decidido pelos tribunais superiores foi a questão de um adulto, né, um senhor que pediu para a criança ficar nua na frente dele. Então, assim, não teve contato direto, mas o ato dele de mandar aquela criança ficar nua e ele praticar ali um ato para fim sexual já configurou o estupro de vulnerável. Qualquer tipo de ato, qualquer mesmo, que tenha fim sexual, acaba enquadrando no estupro de vulnerável, né? Que é um crime mais grave, um crime hediondo, né? Que possui penas mais graves. Um exemplo, doutora. Eu vou falar mais português do povo mesmo, porque Sim. só entender. Uhum. Um cara aí de 30 anos tá passando a mão numa menina de 17, sem ela consentimento dela. Uhum. Aí enquadraria na questão do abuso. Então, seria um abuso, né? É um tema um pouco controvertido, porque se existir esse ato, né, de importunação, de passar a mão ali numa pessoa de 17 anos, se houver violência ou grave ameaça para fazer aquele ato, aí enquadraria no estupro, né, sem ser o vulnerável. Porque o vulnerável é só abaixo de 14 anos. Isso. Se não tiver uma grave ameaça, nem até que foi um episódio bem conhecido, né, que foi a questão do rapaz dentro do ônibus, que ejaculou numa mulher, né, isso aí que, né, deu toda a repercussão, que fez a alteração da lei que tratou da importunação sexual. Aí, nesse caso, enquadraria na importunação mesmo, que é um outro crime grave, né, porque é um crime sexual, mas ele tem uma pena um pouco menor do que o estupro de vulnerável. Yara, eu queria também perguntar para você, assim, hoje você trabalha como psicólogo no CREAS, então você tem o contato com a vítima, no caso ali, mais direto, né? Às vezes tem alguns relatos e tudo mais. Nesse tempo que você no CREAS, qual foi, assim, os casos que chega lá, qual que se deparam um com o outro? Às vezes, não, esse caso aqui tá acontecendo três, quatro. Tipo assim, os mais... O que mais o repete. que mais acontece. Tá. O que mais tem se repetido esse ano são menores de 14 anos que consentiram, que alegam ter consentido a relação sexual e que é denunciado. São os casos que mais têm acontecido. Essas denúncias, às vezes, vêm decorrente de hospital, de consultas médicas, que às vezes essas adolescentes têm suspeita de gravidez, e se essa adolescente está pedindo um ultrassom, né, para ver se há feto, é porque houve essa relação sexual e acaba que o profissional da saúde é obrigado a denunciar, né? Porque é um abuso sexual devido à idade dela. Então, são casos que vêm se repetindo. É até algo que a gente tem um pouco de dificuldade de trabalhar, porque essa adolescente chega lá com uma postura que, não, eu quis, eu já tinha relação há muito tempo, ele não me forçou, eu não preciso de ajuda, mas nós, como profissionais, sabemos que futuramente vai ter consequências. Essa adolescente de 13 anos que está sendo mãe nesse momento vai deixar de realmente viver sua adolescência, vai ter que amadurecer mais rápido. E às vezes é o que não acontece, né? São mães que ainda não estão maduras, não estão prontas, né? Que realmente é uma criança cuidando de outra criança. E às vezes até gera uma repetição de ciclo. É o ciclo de violência, né? Ela acaba
o comportamento, né? O comportamento vai se repetindo. Aí, então, a mãe que é mãe muito cedo, a filha dela, o filho dela vai ser mãe ou pai muito cedo, enfim, é um ciclo. Falando nessa questão, a gente tem casos aí, né, que tem a avó, a mãe e a neta, tudo pessoas novas que tem o mesmo ciclo, né, que está acontecendo. Doutora, na questão de chegou no hospital, chegou na escola, chegou na igreja, porque também acontece chegar nos pastores, nas lideranças religiosas, o que a pessoa tem que fazer? O que é o procedimento? Então, esse é um tema também está sendo bem debatido ultimamente, né? Justamente porque existe aí a lei que eu não posso escutar, né? Eu não posso ouvir. Mas assim, a criança ou o adolescente, ali menor de 14 anos, ele vai confiar aquele fato a uma pessoa de confiança, né? A uma pessoa que ele entende, que vai acolher ele, que ele tem abertura para conversar, que não vai julgar ele por aquele ato. Porque muitas vezes essa criança adolescente, ele se sente culpado, ele se sente com medo do agressor, ele acha que ele teve culpa pelo que ele está sofrendo. Então, assim, a primeira pessoa que ele procura é alguém da confiança dele. Muitas vezes não é o pai e a mãe, porque a mãe vai repreender ou vai julgar, né? Que às vezes, assim, naquela ânsia de achar que está educando, vai brigar com a criança, mas por que você fez isso? Mas por que você estava lá? Né? E aí vai acabar aumentando a culpa dessa criança. Às vezes o próprio autor é o pai, né? Isso. Ou alguém do núcleo familiar, um tio. Né? Então exatamente. acaba que às vezes a criança e adolescente não sente esse apoio na tem família, vergonha, né? Tem medo, tem vergonha. Isso. Então eles acabam procurando mesmo os professores, o pastor, né? Às vezes acaba esbarrando lá no hospital, porque aconteceu alguma coisa ali que ela precisou ser encaminhada para o hospital. A lei, hoje, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que né, hoje a norma que rege essas condutas visando a proteção desses indivíduos, ela é pautada na Constituição Federal, que é a nossa norma, né, maior. A Constituição vem lá expressamente que é dever da sociedade, do Estado e da família a proteção da criança e do adolescente contra todas as formas, né, de exploração sexual, física, enfim, né, tem várias condutas, né, que essas crianças elas possuem a proteção, que trata lá da proteção integral, né, o princípio da proteção integral. Tá. O estatuto ele vem prevendo o dever, né, dessas instituições, tanto da saúde, hospitais, quanto de escolas, o dever da comunicação assim que souber que aquela criança está sendo vítima, tanto de maus tratos quanto qualquer tipo de abuso. Então, assim, é um dever, né? É um dever a comunicação para as autoridades. Normalmente, o que acontece é que as escolas, né, elas têm ali o primeiro contato com a criança, né, fala, né, que está sofrendo abuso dentro de casa, a professora também começa a ver que ela mudou de comportamento, né, a criança, ela começa a se retrair, começa chorosa, enfim, né, várias mudanças de comportamento. Essa escola, ela faz comunicação ao Conselho Tutelar, né, e o Conselho Tutelar reporta as questões que identificarem que realmente fazem sentido, né? Tem alguma base ali, né, de informação, eles trazem essas denúncias para a delegacia. E aí, a partir do recebimento dessas denúncias, que são feitas os inícios das investigações, né? Essas investigações elas são sempre sigilosas, né? A gente sempre tenta ao máximo preservar a imagem da criança e do adolescente, né? Inclusive a gente não pode, raramente a gente acaba divulgando a imagem do agressor por conta dessa preservação da imagem da criança, principalmente aqui no município que é pequeno. Às vezes a gente coloca lá, divulga o agressor, o padrasto que estupra enteada, né? Uhum. Poxa, tá a foto dele lá, todo mundo vai ligar a criança. Então, assim,
expressamente proibido. O que acaba, quando a gente divulga, é quando esse agressor ele não está no âmbito familiar, Uhum. né? Que às vezes é um que a gente chama de estupro de rua. Às vezes a criança está andando na rua, uma pessoa aleatória acaba abusando dela ali, estuprando ela ali. Aí a gente acaba divulgando a foto desse indivíduo para ver se a gente consegue achar outras vítimas. Uhum. Porque às vezes a vítima fica com vergonha, fica retraída, fica com medo. Às vezes também não sabe identificar quem é. Até chega a denúncia pra gente, né? Chega a denúncia, eu fui estuprada na rua tal, tal. A gente tenta investigar para ver se a gente consegue uma autoria, mas não consegue. Aí quando a gente não consegue a autoria, aquela denúncia fica ali sobrestada, né? Até a gente conseguir colher mais informações. Quando a gente divulga a foto dessa pessoa e aquela vítima reconhece, putz, foi ele. Aí eles vão até a delegacia, a gente consegue, então, atribuir a autoria, né? Começa a conectar os crimes. Então, quando a gente tem essa divulgação, somente nesses casos, quando não é ligado à criança ou adolescente, né? Que a gente pode ter a certeza de que não vão identificar. Porque realmente a criança e o adolescente eles são preservados nessas investigações. Porque isso é uma pergunta frequente que a gente recebe. Por que vocês não divulgam o rosto do agressor? Por que vocês não divulgam? E assim, o que eu acho difícil também, para você que está em casa ter ciência, hoje está muito grande a questão do abuso sexual em São Miguel do Araguaia. Só que, igual a doutora falou, nós não pode divulgar, né? Por isso que, às vezes, a população não tem conhecimento do que está acontecendo Sim. em São Miguel do Araguaia. A gente fala aqui em dados e números para não expor ninguém. Mas assim, Yara, na sua visão, o que acontece com as famílias que deixam ali a criança vulnerável? O que você acha que poderia mudar para tentar sanar essa dificuldade? Eu acredito, assim, que o que pode deixar a criança vulnerável é não ter realmente uma rede de apoio na família. Às vezes não tem comunicação, não tem um diálogo entre família, a criança não consegue se abrir com a mãe, com o pai. E aí, às vezes, acaba acontecendo atos dessa forma e ela não consegue dizer. Então, uma forma de proteger as crianças é prestar mais atenção, tirar um momento para conversar, explicar também. É muito importante, às vezes, a família tem receio de falar sobre algumas coisas, né? Receio de falar sobre o que pode, o que não pode, ou às vezes desenha muito o que é a situação, igual falar sobre o órgão genital, dá vários nomes, às vezes a criança não sabe nem passar o que aconteceu. E fala, não, tocou na minha florzinha. É até um pouco difícil para quem não tem convívio com aquela criança saber o que é, né? Uhum. Então, os pais conversarem e falar assim, olha, não pode tocar no seu seio, não pode tocar nas suas partes íntimas, só quem pode tocar aqui sou eu, geralmente que é a mãe, né, que ajuda a fazer essa higienização, né. Eu acho que é esclarecer melhor mesmo, ter esse diálogo com a criança, porque quando acontecer, ela vai estranhar, ela vai ver que não é algo comum, não é algo certo, e provavelmente ela vai sentir essa confiança de falar. Eu acredito que a família deveria ter mais diálogo com as crianças, não deixar de lado, porque às vezes acha que não precisa conversar com criança, né? Eu acredito que isso ajudaria muito. Doutora, delegada, na questão assim, porque muitas vezes, vou dar um exemplo, eu sei de um caso que o meu vizinho está sendo abusado, o filho do está sendo abusado, está acontecendo, eu sei que está acontecendo, porque às vezes eu sou próximo da família, tem aquele contato, e eu não falo nada porque eu não quero me expor. Às vezes, o médico foi lá e atendeu a criança, né, que estava ali com um machucado na parte íntima, ou alguma coisa desse estilo, e o médico manda para casa, não, vai para casa, limpe, e se quiser vai no conselho tutelar ou na polícia. Ou então a escola.
A escola pegou ali, a criança chegou chorando, que acontece muito. Quando a professora pergunta o que foi, ela fala, não, foi abusada, né? A escola, às vezes, não vou dizer que seja o caso de São Miguel, mas, no modo geral, a escola vai ali, dá um jeito ali, banha a criança, arruma e deixa ela de lá. O que essas pessoas sofrem de penalidade em não repassar essa informação para frente? Lucas, eu costumo dizer lá na delegacia que tão criminoso aquele que age é aquele que se omite tendo o dever de agir, né? A lei ela é muito clara em que ela determina que é o dever de comunicação, principalmente dos órgãos que têm contato direto com crianças, né? Hospitais, escolas. No caso de terceiros, né? Como você trouxe aí a versão do vizinho, a sociedade ainda tem o dever também de comunicar. Muitas vezes as pessoas elas não querem se envolver, né? Elas, não vou me envolver, não quero saber disso, eu tenho medo, aquele cara mexe com isso, mexe com aquilo, é associado à organização criminosa, pode fazer alguma coisa com a gente, né? Repreender, enfim. Né? Tem muitos casos disso que a pessoa fica com medo de denunciar. Primeiro, a gente tem a questão da denúncia anônima. Né? Segundo, que eu vejo, assim, e aí é o meu lado mais policial, né? Que não tem muita opção da pessoa tendo consciência de que um crime está sendo cometido e ela simplesmente fechar o olho, sabe? Por medo de se expor. Eu acho que existem várias maneiras da gente combater, por exemplo, a ameaça, né? Poxa, a pessoa foi lá, né? Denunciou um crime. E aí, no outro dia, a pessoa, o agressor, vai lá e procura esse denunciante. Poxa, a gente a gente pode registrar um registro de ameaça, a gente pode pedir uma prisão para esse agressor, porque ele está intimidando testemunhas, mas a gente precisa que essa pessoa venha nos comunicar, porque a gente não é bola de cristal, né? Então, assim, o denunciante vai lá, denuncia um crime. A gente vai começar a apurar. Se o autor da denúncia, o autor do crime, né, começa a intimidar aquelas testemunhas, começa a ameaçar, com qualquer tipo de ato, e isso aí é qualquer tipo de ato. É assim, olha, doutor, ele está todo dia passando na frente da minha casa, olhando encarado para mim, eu estou me sentindo ameaçado. Então, isso, ele tem que ir até a delegacia e informar que a gente vai tomar as providências. A gente pode pedir uma prisão, enfim, pode comunicar, pode fazer uma denúncia de ameaça, e aí, além do abuso, ele vai responder pela ameaça contra essa outra pessoa. Então, existem aparatos para a gente combater essas condutas, né? E aí também já falo, assim, né, na minha visão de delegada, e o que a gente costuma ver, né, é que as pessoas não precisam temer por isso. Normalmente não acontece nada, né? Esses crimes, eles acontecem muito ali no âmbito familiar, né, no âmbito doméstico. E tendo a vítima como uma pessoa vulnerável, a gente entende que esse agressor, ele não quer uma violência física, sabe? Ele realmente ele aproveita da vítima, que é uma criança, um adolescente, que não oferece um risco para ele, justamente porque ele não quer esse combate, né? Então, assim, ele não vai querer arrumar confusão com o vizinho, porque o vizinho denunciou ele. Às vezes ele nem vai saber o nome do vizinho, né? Porque vai vir o nome da pessoa lá, né, no inquérito policial, e ele nem vai saber quem foi essa pessoa que denunciou, né? Então, às vezes a pessoa ela fica com medo à toa, sabe? Não precisa ter medo, eu acho que assim, tem que denunciar mesmo. A doutora Yara trouxe aí a questão do aumento de número de denúncias. Eu entendo que esse aumento é justamente, né, uma consequência da informação que as pessoas estão tendo, né? E a gente sabe que ainda são números muito subnotificados, né? Existem muitos casos que não são trazidos, e às vezes, quando são trazidos pela escola, pelo conselho tutelar, a gente vai atrás da família, a família não quer falar, né? Não quer mexer com o processo criminal, mas assim, é aquela coisa, né? Não tem opção. O processo criminal, esse crime, principalmente, por ser um crime gravíssimo, um crime hediondo,
Ele é um crime que independe da vontade da vítima, independe da vontade do responsável legal, né? Ele tem que ser combatido justamente para a gente parar, tentar cessar o ciclo de violência. Porque essa criança que está sendo abusada hoje, ela vai se tornar um adulto doente, né? Um adulto que tem muitos traumas. Então, ele pode virar um abusador, ele pode entrar, começar a ter vícios, né? Vícios com drogas, com bebida alcoólica. Alguma coisa ele vai precisar procurar de fuga, né? Dessa violência que ele sofreu. Então, é importante que as pessoas tenham consciência disso. E a família, principalmente, tenha consciência de que não adianta a gente colocar para debaixo do tapete, né? A gente tentar empurrar esse problema para debaixo. A gente tem que enfrentar, ainda que seja muito difícil, porque acaba acarretando a destruição de uma família, né? Muitas vezes, a maioria das vezes, é alguém de dentro de casa, né? Que está ali envolvido com aqueles abusos. Então, isso acaba né, tendo um choque muito grande para a família. Só que, assim, é necessário. Infelizmente, a gente precisa combater esses crimes para a gente tentar cessar um pouco, né? Tentar diminuir esses casos aí. E outro portal de denúncia também é o Disque 100, né? Que dá para fazer uma denúncia anônima, né? Às vezes a pessoa tem esse receio, esse medo, mas como a delegada já disse, geralmente nada acontece, né? Geralmente esse autor da violência não comete nada com quem denunciou, né? E também sobre a questão de terceiros denunciar. Às vezes a pessoa, o vizinho, não tem certeza do que está acontecendo. Assim, observa, vê que tem coisas diferentes acontecendo, há indícios que possa ser um abuso sexual, mas não tem certeza. Mas mesmo assim, pode denunciar, porque o processo investigativo é dever da delegacia, né? Perfeito. Não é o vizinho que vai lá investigar para ver se realmente está acontecendo. Não precisa ter essa certeza, né? Porque quem denunciou não vai ser penalizado se não estiver ocorrendo. O intuito é proteger essa criança ou adolescente que está em situação de risco, né? O que não pode é a denúncia falsa, né? Aí sim tem que ter indício. Exatamente. Assim, eu não posso acusar alguém sabendo que a pessoa é inocente, acusar ela de um crime. Isso sim é um crime também, que é crime de denunciação caluniosa. Mas é igual a doutora Yara falou. Não cabe a nós, como sociedade, julgar aquela pessoa. O que a gente pode fazer é reportar o que está acontecendo. Então, olha, vai lá na polícia, olha, eu vi acontecer isso, aquilo, né? Eu vi o homem lá beijando uma criança na boca, uma criança de 8 anos, uma criança de 7 anos, enfim, eu vi ela passando a mão. Assim, não cabe o denunciante fazer o julgamento se está certo ou errado, é só ele reportar. Quem vai julgar isso não é nem a polícia, quem vai julgar é o Poder Judiciário, é o juiz. Né? Nós vamos colher os elementos de informação, vamos investigar, vamos trazer essa família, poxa, vamos conversar, vamos levar a situação para o Conselho Tutelar, para o CREAS, vamos acompanhar essa família, vamos ver se é isso mesmo que está acontecendo. Então, com base em vários elementos, a gente vai conseguir concluir se houve ou não um abuso, né? Então, assim, é importante, né, trazer esse ponto, que às vezes a pessoa fica, mas eu nem sei se está acontecendo, eu vou lá e vou, né, mexer com a família, mas não é isso, né? A gente fala o que a gente viu, o que a gente notou, que assim realmente pode ter um indício, porque às vezes a pessoa não vai com medo, né, de vai que nem está acontecendo e está acontecendo. Mas aí ela não sabe que já tem uma investigação contra aquela pessoa. E às vezes uma fala que ela dá é um elemento muito importante para uma investigação que já está em andamento. Então, às vezes, o conselho ele já está monitorando aquela família, já está conduzindo ali, monitorando no sentido assim, de ver o que realmente está acontecendo, né? De sentir o que acontece ali dentro, né? O papel de cada um na vida daquela criança. Então, o conselho já está ali acompanhando a família e, poxa, vem uma pessoa de fora e fala isso. Então, assim, quer dizer que está acontecendo, né? Então, assim, é um elemento a mais. O que acontece também às vezes,
os professores ficam com receio, chega essa criança, faz o relato do professor que padrasto ou alguém está passando a mão nela, mas às vezes o professor que está ouvindo fica na dúvida, será que é isso mesmo? Será que às vezes essa criança não entendeu errado, não confundiu? Mas mesmo assim, como eu disse, é importante que passe para frente, né? Que acione o conselho tutelar para que seja averiguada essa situação. Porque uma criança raramente vai chegar a inventar isso. Às vezes ela não tem nem noção do que é direito para ela chegar ao ponto de inventar. Ela fala na Então, inocência até, na né? inocência. Uhum. Às vezes algo na escola, algo que foi tocado, algum assunto, uma história, ou algo que a professora falou, que ela falou assim, não, isso acontece comigo, eu passo por isso. Nossa, professora, esses dias aconteceu isso comigo. E aí, então, esse professor precisa estar Ouvir passando, melhor, né? Escutar essa criança nesse momento, com bastante atenção e passar para frente, porque só assim que vai chegar aos órgãos competentes, né? Uma fala que as pessoas falam muito, que a gente escuta, é tipo assim, quando sai ali nas redes sociais da polícia que preso por estupro vulnerável. Aí a pessoa fala assim, mas será mesmo que ele é estuprador mesmo? Quando chega a ser preso, doutora, é porque já tem muitas provas daquilo, né? Sim, é. A prisão é exceção, né? A gente trabalha hoje em dia com esse conceito de que a prisão é a última etapa, é a exceção, né? A última medida, que é uma medida muito drástica para a gente prender alguém que é inocente, né? Então, assim, é claro que algumas prisões a gente tem apenas elementos e aí a gente acaba prendendo essa pessoa justamente por ela estar ali intimidando testemunha, então a gente tem que prender ela, afastar ela da sociedade para a gente colher os elementos. Colhendo os elementos, viu que realmente ela vai continuar presa. Senão, ela pode ser solta, né? Mas a prisão, ela é exceção. A gente acaba colhendo vários elementos e vários elementos estão indicando a autoria daquela conduta, né? A autoria e materialidade. Então, havendo a prisão, há sim vários elementos que indicam que aquela pessoa cometeu aquele crime. Mas é claro que a prisão na fase da investigação, né, ela é uma medida que não é definitiva, né? Vai ainda ter um processo criminal, até porque as investigações elas são sigilosas e a gente chama, né, que é o processo inquisitivo, enfim, vou falar um pouco mais na fala popular, né? O inquérito policial ele é sigiloso e ele não dá abertura para a pessoa que está sendo investigado debater sobre aqueles pontos, né? Então não tem ali uma defesa daquela pessoa. Então a gente faz essa investigação, colhe esses elementos e manda para o Ministério Público e Poder Judiciário, né? O Ministério Público, entendendo que há sim vários elementos que indicam que aquela pessoa praticou aquele crime, ele vai oferecer a denúncia. Na denúncia, essa pessoa vai ter a oportunidade de se defender. Então, ela vai trazer provas que possam inocentá-lo, né? Vai poder combater essas provas que foram colhidas durante o inquérito policial. Mas, né, voltando à resposta da sua pergunta, normalmente, quando a gente faz a prisão, é porque realmente vários indícios mostram que aquela pessoa cometeu aquele ato e, né, a vítima sofreu o abuso. Yara, eu queria perguntar para você, como você está no CREAS e você trabalha com a questão depois que o direito foi violado, né, para acompanhar essas vítimas, você tem algum relato, tipo assim, depois que aconteceu, tem mães que defendem, tem família que defende, como é que é a situação depois que chega lá? Infelizmente, Lucas, existe sim mães que era para ser o apoio dessa criança ou adolescente e defende o autor, né? E tenta dar justificativas, né, para o ato que aconteceu, ou mostrar as potencialidades desse autor, mostrar que
ele é uma boa pessoa, que é trabalhador, existe. Mas a equipe do CREAS trabalha primeiramente com a vítima, né? Quem foi a vítima. A família também é acompanhada, mas nós prezamos pelo relato da vítima. Se a vítima está dizendo que aconteceu isso, nós vamos acreditar nela. Nós não vamos deixar que o relato do responsável interfira no nosso acompanhamento. Caminhando aqui para o final do bate-papo, que hoje já tem mais de 2 horas aí de entrevista, fomos na rádio hoje, pessoal também, você que está em casa. Tanto a porta do Conselho Tutelar, mas no próximo episódio vamos falar aqui com o Lucas, que é Conselho Tutelar, e também a Daniela, que é advogada do CREAS, sobre mais assuntos sobre essas falas do abuso sexual. Só que assim, a porta da delegacia civil está aberta, né? Que se a vítima quiser denunciar, está lá aberto, o CREAS, o Conselho Tutelar está aberto também para essas pessoas. Porque assim, doutora, muitas vezes eu vejo tipo um preconceito, né? Entrar no Conselho Tutelar, entrar na delegacia, entrar no CREAS, as pessoas criou um medo de estar lá. E não sabendo elas que ali é para proteger eles, né? Enquanto delegacia, o que você pode falar para essas vítimas, para essas mães, crianças? Porque às vezes tem alguém dentro de casa hoje passando por isso e não está sabendo a forma de sair dessa situação. Enquanto delegado, o que você pode passar para essas pessoas? Olha, a Polícia Civil, ela tem feito um trabalho incessante, né, na busca de tentar conter um pouco esses crimes que são cometidos dentro do âmbito doméstico, né, principalmente dentro do âmbito doméstico, por conta justamente disso. As pessoas, elas têm medo, têm receio de denunciar, né, têm medo de apontar a autoria para alguém, para um ente que é querido, né? Eu acho assim que a pessoa, ela pode ser trabalhadora, né? Ela é trabalhadora, ela tem um emprego, ela tem uma vida, mas todo ato tem consequências, né? E essas consequências, elas devem ser punidas quando se trata de um crime. Então, vamos supor, aqui a gente está trabalhando com a questão dos crimes sexuais, e aí muitas vezes vem ali a mãe falar, mas ela está viva, né? Ela está viva, ela vai superar isso aí, né? E às vezes a criança, a adolescente, ele realmente supera, mas muitas vezes não, né? E aí volta naquela questão de ele acaba fugindo para algum lugar, né? Seja na bebida, drogas ou outros tipos de crime. Mas vamos supor que a gente não tratasse com a sexualidade, né? A gente tratasse com homicídio. Imagina se eu sei que mataram o meu filho, né? E outras pessoas sabem quem matou e aí essa pessoa não quer que quem matou seja punido. Pensa, né? Assim, a gente quer se falar, morreu, né? Então, assim, o crime ele é tão grave quanto que às vezes o cometimento de um crime sexual pode matar uma coisa dentro da pessoa, né? Isso que as pessoas elas não entendem a gravidade disso uma pessoa que sofre essa violência, né? E até porque também às vezes a mãe foi vítima, né? E aí ela superou de uma forma que ela acha que a filha dela vai superar também. Ou a filha ou o filho, porque hoje a gente vê também muitos casos de meninos que são abusados, né? Então, a Polícia Civil, ela está lá, de portas abertas. Nós estamos para investigar esses crimes, né? Para tentar combater. O julgamento vai ser feito pelo Poder Judiciário, né? O nosso trabalho, identificando essa denúncia, é tentar ao máximo proteger essa criança, proteger essa família, porque às vezes a família vai precisar, né, de um apoio, até para se reestruturar, e tendo a consciência dessas denúncias, né, tendo o conhecimento dessas denúncias, a gente acaba também reportando tanto ao Conselho Tutelar quanto ao CREAS para acompanhar essa família, para inserir elas em projetos sociais, projetos de acompanhamento, principalmente psicológico,
que eu acho que isso aí é assim fundamental, né? Hoje em dia, para mim, é assim quase que certo que uma pessoa ela precisa de acompanhamento psicológico, Uhum. né? Várias questões aí da saúde mental que precisam ser tratadas só com psicológico. Então, só com psicólogo. Então, assim, tendo a consciência dessa denúncia, a gente trata ela como um crime, né? Como deve ser, mas também tem essa parte social de comunicar a rede de proteção para acompanhamento dessa família, para poder realmente levar essa família para ter um atendimento, para ter um acompanhamento social, para tentar diminuir as consequências daquele ato. Doutora Yara, eu queria que você também falasse um pouco para quem está em casa, né, questão do CREAS, que está de porta aberta também para essas vítimas. Fala um pouco para eles aí, para essas pessoas que às vezes têm vergonha de ir no conselho, têm vergonha de ir na delegacia civil, mas conseguem ir no CREAS. Quero frisar, né, que é importante essa denúncia, porque só assim nós conseguimos ter contato com essa vítima, conseguimos auxiliar. A partir do momento que essa pessoa chega lá no CREAS, é ouvida de uma forma individualizada, é acolhida, né, por toda a nossa equipe, nós vamos conseguir prestar esses auxílios, né, de orientar aonde ela deve ir. Às vezes ela ainda não está decidida de realmente tomar as providências cabíveis, né? De ir na delegacia, denunciar, porque às vezes tem medo do autor, tem medo das consequências que pode vir a ela mesmo, né? Então, nós estamos de portas abertas para acolher essa pessoa, acolher essa família, né? Que sofre também essa violação junto com a criança e o adolescente. E quero frisar também o nosso trabalho, que nós, a nossa equipe, vai estar atuando com a família de uma forma de enxergar a potencialidade de cada indivíduo que está sendo acompanhado. Porque às vezes a pessoa está tão fragilizada que ela não enxerga as suas potencialidades. Acha que depois que ela sofreu essa violação, seja sexual ou física, né, que nós também acompanhamos, eu acho que ali o mundo dela acabou, que ela não tem mais expectativa de futuro, né? Então, nós vamos principalmente atuar encontrando, identificando essa potencialidade e demonstrando para esse indivíduo que ali ele tem sim expectativa de futuro, que a vida dele não acabou ali por ele ter sofrido essa violação. Então, assim, a nossa equipe está de portas abertas, a qualquer momento que for e esse indivíduo for até lá, vai ter alguém para ouvir ele. A nossa equipe é composta por uma advogada, uma assistente social, temos também uma orientadora social que está ali disposta a ouvir e acolher. Pessoal, quero aqui agradecer a todos que têm nos ouvido, que têm tirado o tempo para ver o programa. Hoje é um dia especial, recebendo aqui a psicóloga do CREAS, doutora Fernanda, que é delegada de Polícia Civil. E eu quero dar um exemplo aqui que vai enquadrar hoje na situação. Estamos aqui com a Yara, que é psicóloga, e a doutora Fernanda, que é delegada. Porque muitas das vezes tem muitas mulheres que não conseguem enxergar uma saída longe do abusador. Porque eu vejo assim, aí você entra na parte da violência doméstica também contra a mulher. Tem muita mulher que sofre violência doméstica porque ela acha que o futuro dela é só com aquela pessoa. Às vezes não consegue enxergar que ela pode ser uma psicóloga, tá aqui a Yara, tá aqui a delegada, entendeu? Então você acaba sofrendo a vida toda por não enxergar que ela pode ter uma profissão. E aí vai para as adolescentes hoje que estão estudando, ficar firme no estudo, né? Que pode chegar a ser uma delegada, ser uma psicóloga. Porque eu vejo assim, como vocês duas são mulheres, que muitas vezes, pela situação do convívio ali, que não tem assim uma liberdade financeira, acaba sendo sujeita a muitas coisas, né? E a gente sabe que é possível, né? Hoje, as mulheres têm muito espaço.
e através do estudo, né? Você estudando, você consegue chegar a lugares que você não chegaria se não tiver um estudo. Então, assim, eu queria que você deixasse, delegada, uma fala para esses adolescentes que estão ali, às vezes não querem estudar, que passou por um abuso e estão ali retraída, mostrar para elas que tem saída disso tudo. Olha, o estudo muda vidas, né? E o estudo é algo que nunca ninguém pode te tirar. Isso, assim, é uma fala que meu pai, ele me falava muito, muito, até hoje, né? Me cobra ainda a continuidade dos estudos, porque a gente acaba nunca parando de estudar, né? E, assim, a minha infância, adolescência, vida adulta, eu sempre ouvi muito dele dizer que a única coisa que não podem te tirar é o seu estudo. Você pode perder a sua casa, e aí a gente tem uma situação super atual, né, que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, né, acontece assim do nada um alagamento, você perde toda a sua casa, um incêndio, né, você pode perder seu emprego, né, você pode perder sua família, né, é, as pessoas que estão próximas a você. Às vezes você é casado, você perde seu marido, né? Que às vezes é o sustento da sua casa. Acontece, né? E a gente vê que acontece muito. Mas o estudo, ninguém te tira. Porque a partir dali você consegue se reestruturar. Às vezes é difícil, né? Claro, a vida não é fácil, né? A gente está aí passando por várias dificuldades. Só que, assim, é a partir do que a gente conhece, do que a gente tem conhecimento, o que é nosso, né, que nada tira é o estudo, né? Então, assim, a mensagem que eu dou a essas crianças e adolescentes é que continuem. Às vezes é chato, né? Muito chato ficar lá estudando, aprendendo. Gente, eu nunca fui muito boa com matemática. Sim, meu Deus. Mas aí que tá, eu consegui me descobrir nas outras, né? História, geografia. Então, assim, a gente tem que tentar dar um valor naquelas coisas que, poxa, é um pouquinho mais legal, vou tentar seguir nela, né? E tentar, assim, realmente seguir o caminho do conhecimento, o caminho da educação, né? Tentar ter um curso superior, que hoje em dia eu vejo que tem sido colocado muito de lado, né? As crianças e adolescentes estão muito em redes sociais, muito em jogos de internet. Só que, assim, e aí né, elas acabam também se olhando, né, em pessoas que deram muito certo nessa vida de redes sociais, né, que são os influencers e tudo, e acho que vai acontecer com elas também. E não é bem essa realidade, né? Isso são exceções, que é igual o jogador de futebol, né? Pelo menos meus sobrinhos, o sonho deles era ser tipo Neymar, né? Não que a gente vá tirar esses sonhos deles. Eu acho que assim, as pessoas têm que seguir os seus sonhos. Mas o estudo não vai te tirar. Então, às vezes, aquele sonho não vai dar certo, mas outro, se você tiver a educação, o conhecimento, você vai conseguir atingir objetivos muito maiores, né? Então, assim, o Instagram, o WhatsApp, né, Facebook, são passageiros, né? A gente ainda, que é um pouco mais velho, já viu aí, já passou por tantas redes sociais, né? Orkut. Então, assim, isso aí não é algo que fica, né? Não é algo que fica. Então, enfim, né? Eu acredito que a educação é a base de tudo, é o que consegue realmente tirar as pessoas de qualquer situação difícil que elas tenham. Yara, você também pode falar um pouco para esses adolescentes que estão nos assistindo, né? Você que é de São Miguel também, que nasceu aqui, tem muitas pessoas que te conhecem, né? Então, assim, você pode falar também para essas pessoas, né? Que é possível mudar de vida, né? Que é possível você ter um emprego bom, você estar formada. Como você disse, eu sou de São Miguel, de uma cidade do interior, né, que as pessoas costumam dizer. Às vezes os adolescentes daqui não têm muita expectativa de fazer um curso superior devido às dificuldades, né? Agora, recentemente, nós temos Porongatu, que está mais acessível, mas mesmo assim é uma dificuldade voltar tão tarde da faculdade, né? Ter que estudar nesse período noturno.
o transporte é complicado, né? Mas eu quero dizer para que esses adolescentes tenham esperança, mantenham-se focados, né, nos seus objetivos. E também quero falar principalmente para essas adolescentes que são mães tão cedo, que é o que a gente mais acompanha lá no CREAS, que é um perfil que geralmente ocorre que essas adolescentes, sendo mães tão cedo, e acabam desistindo da escola, acabam tendo essa evasão escolar, né, devido às dificuldades de cuidar de um recém-nascido, às vezes não tem uma estrutura familiar adequada, não tem esse apoio desse companheiro, né, mas principalmente a equipe do CREAS tenta auxiliar essa adolescente, tenta incentivar que ela continue os seus estudos. Hoje nós temos o EJATEC, né, que possibilita que essa adolescente estude de casa. Então, principalmente para esses indivíduos, essas meninas, mães tão novas, pense no futuro dos próprios filhos, né? Das condições que ela pode proporcionar após ter um estudo, conseguir um emprego melhor, para também proporcionar oportunidade para sua filha, para o seu filho, né? E quando chegar na idade de fazer uma faculdade, às vezes a condição familiar já está melhor, né? Também ver a mãe como exemplo. Minha mãe batalhou tanto, apesar das dificuldades, né? Ter sido mãe tão jovem, ter que trabalhar, estudar, ela conseguiu. Então, acaba que gera Incentivo, um né? incentivo, Eu exatamente. diria que assim, a palavra conduz, mas o exemplo arrasta, Sim, né? exatamente. Então, a criança que ela vê, né, que ela tem um exemplo dentro de casa de superação, né? Ela, com certeza, ela vai repetir, né, essas condutas. Exatamente, eu digo mesmo até por mim, falando de um exemplo pessoal meu, né? Minha mãe sempre teve que trabalhar muito, trabalhou desde muito nova, né? Devido às condições financeiras, foi preciso. E mesmo assim, ela sempre tentou estudar, apesar das dificuldades, né? Ela mesma foi um exemplo que precisou terminar um ensino médio no período noturno, né? Que era o que ela conseguia. Mesmo após ela terminar o ensino médio, que é onde a maioria para, ela tentou buscar mais cursos técnicos que às vezes o município ofertava, né? Mesmo assim, ela conseguiu fazer um curso técnico, né, que no momento o município ofertava, que é um técnico de segurança do trabalho. Foi difícil, eu lembro muito disso porque eu já era adolescente, né? Eu tinha ali 12, 13 anos, então às vezes eu até acompanhava ela, porque não tinha com quem eu ficar. E mesmo assim ela não desistiu. Então eu tenho muito ela como exemplo. Foi durante as dificuldades que eu tinha na faculdade, eu lembrava dessas dificuldades maiores que ela passou e mesmo assim ela não desistiu. Então, realmente, o exemplo incentiva muito a gente. Pessoal, estamos caminhando para os momentos finais. A gente falou que ia gravar só um pouco, acho que passou mais de hora. Agradecer a Yara, psicóloga do CREAS, a delegada, por estar aqui participando com a gente. Eu tenho certeza que esse programa vai alcançar muitas vidas, por esse momento que a gente está passando, né? Muitas famílias precisando de apoio. A delegada falou uma coisa importante que hoje a saúde mental está muito afetada, muito abalada. A questão dos adolescentes que às vezes vê ali uma influência, ganha dinheiro e dinheiro, mas isso é de 100, 200, é uma pessoa, não é todos, né? Você tendo esse suporte, se não der certo, não influência, você consegue ainda ter uma vida estruturada. E assim, agradecer a delegada, a Yara, que vocês dêem aí os agradecimentos finais, falar aí um pouco aí, e para a gente encerrar o programa. E o próximo bloco aí tá chegando também agorinha aí, que vai, esse programa eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. E vamos colocar também o telefone da Polícia Civil, o telefone do CREAS, do Conselho Tutelar, o Disque 100 no vídeo para as pessoas
poder fazer as denúncias também, né? Que eu tenho certeza que esse vídeo vai chegar em muitas casas. Tá, Lucas, obrigada pela oportunidade de estar falando aqui, né, com vocês, com a sociedade de São Miguel. Coloco a Polícia Civil à disposição de todos, né? Estamos lá de portas abertas, sempre tentando melhorar, né? Estamos aí caminhando para melhorar o serviço público, entregar um serviço público de qualidade para as pessoas, né? E dizer que estamos, né? Buscando a todo modo o combate ao crime, né? Principalmente agora no mês de maio, a exploração sexual de crianças e adolescentes. Eu também quero agradecer, Lucas, por essa oportunidade de falar sobre esse assunto tão importante. E nós sabemos que hoje o meio digital atinge muitas pessoas, né? Que às vezes não com a mesma eficiência de uma palestra, como um podcast tem, que fica gravado, a pessoa pode ver, rever, né? As informações estão ali salvas, caso ela esqueça. Então, o que eu tenho é agradecer por essa oportunidade, frisar que o CREAS está à disposição dessas pessoas que foram vítimas, de pessoas que queiram denunciar. Nós estamos localizados ali no centro, na Rua 7, próximo ao SAMU, e estamos lá, prontos para acolher vocês. Pessoal, é isso aí. Mais uma vez, quero agradecer a todos que têm nos ouvido. Dizer para vocês que segue a gente, compartilhe nossos vídeos, para a gente poder estar trazendo aí pessoas para dar uma orientação para a comunidade, né? E dizer o seguinte, que se você precisar, eu tenho certeza que tanto o Conselho Tutelar, Polícia Civil, CREAS, o CRAS, né, a escola, todos estão de pronto para ajudar. Não fique sofrendo, né? Corra atrás aí de tentar sair da situação e tenho certeza que você vai encontrar apoio. Pessoal, muito obrigado e até o próximo programa.